Glória a Deus. Amém, Igreja Viva? Amém ou não amém? Amém, né? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje em João 11. Amém? Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia de papel, de preferência, amém? E vamos abrir em João 11. Glória a Deus. E aqui a gente já se depara com uma maravilhosa história que a Bíblia nos conta. A Bíblia vai me contar e também vai te contar aqui em João 11. Glória a Deus, você conseguiu encontrar? Se você conseguiu encontrar, dá um glória a Deus, dá uma aleluia. Não é porque está sendo gravado que você está aí na sua casa, ou você está aí do outro lado, que está impedindo você de dar um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia vai me contar aqui em João 11, amém? A história de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou depois de 4 dias de morto, amém? E quando a Bíblia nos mostra essa passagem interessante, e se eu fosse você, eu já levantava a mão, eu já dava glória, eu já tomava posse do milagre, porque que a Bíblia já está falando, já está mostrando que o que é impossível para nós que é, né, impossível, que estamos impossibilitados, é possível para Deus. Porque o título já começa com a morte de Lázaro, a morte de uma pessoa querida, de uma pessoa amada. Amém? E para a gente já mergulhar nessa história, vamos ler apenas um versículo. Glória a Deus. O 39 de João 11. Então, pega a sua Bíblia e vamos lá. João 11, 39, que diz assim: Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Tirai o quê? Tirai a pedra. Glória a Deus. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias que está morto. Mas qual foi a palavra-chave que Jesus disse? Tirai a pedra. E aqui a gente vai ver que quando Lázaro estava em sua casa, estava tudo bem, mas de repente ele começou a espirrar, né? E Maria olha para Lázaro e fala assim: Lázaro, você está bem? Você está espirrando muito, você está bem? Ele fala: Não, eu estou bem, eu só estou apenas com um resfriadinho, já vai passar. E desse espirro que ele sentia, ele já começou a sentir uma dor de cabeça, da dor de cabeça ele começou a sentir uma febre. De repente ele já ficou todo marimbundo, já se deitou, não queria mais levantar, não queria mais comer, não queria mais receber ninguém em casa. E aí elas se preocuparam. E elas falaram assim: olha, o nosso irmão, Maria falando para Marta, né? Ou Marta falando para Maria, conforme você queira aí colocar as irmãs. Uma falou para a outra: olha, o nosso irmão, ele está enfermo, está acamado, né? Vamos chamar aquele que tudo pode, aquele que resolve. Então começa a dar glória a Deus. Amém, Jesus? E aí ele fala assim: chama Jesus, fala para ele que Lázaro, a quem é que ele ama muito, está enfermo. Está o quê, igreja? Está enfermo. Só que Jesus estava na casa de uma pessoa que recebeu ele com tanta alegria, com tanto amor, que ele não queria ir mais embora. Você acredita nisso? Porque é assim que Jesus faz. Quando a gente recebe Jesus com alegria na nossa casa, na nossa vida, ele fica à vontade. E aí, um chama daqui, outro chama dali, e Jesus está lá nessa casa. Ele foi muito bem recebido. Ele estava alegre, ele estava sendo bem servido, ele estava sendo ouvido. E ele falou assim: Não, calma aí, eu não vou agora, não. Eu estou vivendo um momento aqui muito gostoso, um momento muito alegre, porque Jesus é alegria. E quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, é isso que ele traz: alegria. E Jesus estava alegre sendo recebido por essa pessoa. Eu estou conjecturando o texto sem ferir as escrituras, amém? Porque a Bíblia não vai falar onde ele estava, o que ele estava fazendo. Mas a gente mergulha nas escrituras com a nossa mente de crente, né? E a gente começa aí a trazer vida à história, amém? E aí Jesus está nessa casa.
com aquele banquete, com risadas gostosas, Jesus pregando e aquela família ouvindo, aquela família recebendo aquelas palavras. E aí recebe a notícia que seu amigo, a quem ele amava, chamado Lázaro, estava enfermo. E ele fala assim: eu não vou agora. Eu não vou agora porque essa enfermidade aí não é nada demais. Isso aí é apenas para glorificar o nome de Deus. Então dá para esperar. Porque às vezes, igreja, a gente pensa, a gente acha, a gente acredita que só porque estamos na igreja, que somos o querubim da arca, que somos o que mais? O pastor, a pastora, o presbítero, o membro, o dizimista, o ofertante, né? Aquele que frequenta, que nós temos o quê? Cadeira cativa com Jesus. Que é só fazer assim que Jesus vai vir. E às vezes não é assim. Às vezes Jesus fala assim: não, espere o meu tempo. O meu tempo não é o seu tempo, então espere. Não é porque você, Maria, já se sentou aos meus pés, já me ouviu, já foi ali ministrada por mim, que eu vou largar tudo e sair correndo. Não, vai ser no meu tempo e na minha hora. Não é porque eu amo Lázaro que eu vou largar tudo e sair correndo. Não, ele que espere o meu tempo e a minha hora. Então, às vezes, a gente acha assim, que está fazendo demais, servindo a Deus. Eu já sirvo a Deus há 15 anos, há 20 anos. E Deus o quê? Deus não faz, Deus não age. Que Deus é esse? Né? Mas é no tempo de Deus, porque no tempo dele é para realmente glorificar a Deus. Né? E se for no nosso tempo, vai ser apenas para afagar o nosso ego, para afagar o quê? A nossa pressa, né? De receber logo o milagre. E Jesus falou assim: não, manda ele esperar. Não é porque ele é meu amigo que eu vou largar tudo e sair correndo. E aí Marta e Maria recebeu a notícia e elas continuaram cuidando de Lázaro, trazendo chazinho, colocando a toalha molhada na cabeça, fazendo o que podia fazer, o que estava ao alcance das suas mãos, elas fizeram para seu irmão. Só que a doença piorou. E o que aconteceu? A notícia terrível, né? Que a gente sabe que todos nós vamos passar, mas a gente não quer e a gente, né, nunca está preparado para a má notícia, né? Porque é a perda de um ente querido. Quem é que está preparado para isso? Ninguém. E aí a notícia ruim chega na casa dessas que amava Jesus, que era amiga de Jesus, que servia Jesus com excelência, né? Porque quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, embora Marta estivesse preocupada, lavando a louça, limpando a casa, lavando o banheiro, mas ela estava querendo fazer tudo isso para servir Jesus com excelência. Já Maria largou tudo e se sentou aos pés de Jesus. E ficou ali ouvindo as palavras de Jesus, se deliciando, né, com a pregação, com os ensinos de Jesus. E essa notícia ruim chegou. A morte de seu irmão tão querido, chamado Lázaro. E aí elas ficaram tristes, se desesperaram, se descabelaram, se entristeceram. Será que você se identifica com essa história? Será que quando o dia ruim chega na sua casa, você já fica: ai, cadê Deus? Aonde está Deus? Aonde está Jesus? Eu mandei um recado para ele. Ah, meu Deus. Jesus não podia ter vindo? Ele tinha evitado eu de viver tudo isso. Se Jesus tivesse me ouvido, teria sido tão bom. Só que Jesus ainda não veio. E o que acontece? Elas velam seu irmão e elas colocam ele no túmulo. E colocam uma pedra, né? Como a gente acabou de louvar aí o Senhor, né? Remove a minha pedra. Só que às vezes o remover a minha pedra não é Jesus que vai remover. Sou eu mesmo que tenho que colocar toda a minha força e remover a pedra que um dia eu coloquei para tampar o meu defunto. Você não está entendendo? Você já vai entender. Amém? Lázaro morre, elas colocam a pedra. E aí, depois de 4 dias, né? Porque de Jesus ainda demorou mais 2 dias para chegar, somando o total dos dias, foram 4 dias. Jesus chega. Jesus chega até a casa de Marta e de Maria e de Lázaro. E elas vão ao encontro. E elas começam a falar: Senhor, foi uma experiência tão dolorosa. Senhor, foi uma experiência tão ruim.
Senhor, eu nunca imaginei viver essa situação. O senhor acredita? Ah, Senhor, eu sou tão fiel ao Senhor. Eu oro 3 horas da madrugada. Olha, eu jejum todos os dias. Ai, os meus votos eu pago todos, com dias antecipados ainda. Mas, Senhor, esse dia chegou na minha vida e foi tão horrível, tão doído, que eu jamais imaginei passar por algo assim. Aí Jesus olha para Maria e fala assim: Nossa, Maria, que fé é essa, mulher? Eu não estava te ensinando aquele dia que você estava sentada nos meus pés, tu não lembra? Que Marta estava lá lavando louça. Tudo bem que Marta não ouviu toda a pregação, mas tu ouviu. O que aconteceu com a tua fé que tu ficou assim? Toda cabisbaixa, toda tristonha, toda negativa? Creia! Eu não te falei naquele dia que se você crê, você vai ver a glória de Deus e ele vai ressuscitar o teu irmão. E aí ela falou assim: É, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus falou assim: Ah, ela não está entendendo nada. Ele não vai ressuscitar no último dia, ele vai ressuscitar hoje. Diga glória a Deus, levante a tua mão e tome posse. Olha o Senhor falando contigo aí, que o que você já pensou que estava morto, fedendo, apodrecido, que só vai ressuscitar quando Jesus voltar, que só vai ter jeito quando Jesus. Não, Jesus está falando hoje para nós. Vai ser hoje, vai ser agora. Levanta a tua mão e toma posse. Dá glória a Deus também. E aí ele fala assim: onde foi que vocês colocaram ele? E aí elas começam a falar, né? Senhor, não vale mais a pena tirar a pedra. Não vale mais a pena ir até lá. Não vale a pena, Senhor, tirar ele. Ele já está morto, está fedendo. 4 dias, misericórdia. Porque é assim que a gente faz com Jesus, né? Às vezes a gente pede oração, a gente faz voto. A gente faz mais o quê, igreja? Jejua? Faz campanha? Medita? Ah, faz tanta coisa, né? Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, tem uma pedra que se chama incredulidade, que não deixa Jesus agir, né? Porque se eu acredito que se elas tivessem prestado atenção naquela pregação que Jesus outrora estava pregando, elas não tinham colocado o morto lá na tumba e tinha colocado a pedra na frente, né? Eu acredito que não. Porque a Bíblia também vai me falar de uma mulher chamada Dorcas, que fazia muita caridade para as pessoas, né? Ela costurava e com as suas mãos, né? Ela fazia muitas peças e com as suas mãos ela abençoava os outros. E um dia ela morreu, ficou enferma e morreu. Só que aí mandaram chamar Pedro. E ele veio e fez a oração e quem ressuscitou? Dorcas. Ou seja, essas pessoas tiveram muita fé. Elas não viram Jesus, elas não andaram com Jesus. Mas elas tiveram uma fé sobrenatural. Elas não pegaram o seu morto e colocaram em uma tumba e fecharam a porta. Não, elas falaram assim: vamos chamar alguém que possa orar, colocar as mãos, clamar, soprar, sabe? Fazer algo e chamar a atenção de Deus e ela vai o quê? Ressuscitar. É isso que nós temos que fazer. Quando os nossos problemas estão ali, a gente tem que ter fé que Jesus vai agir aqui e agora. Porque tem tanta gente, igreja, que chega até o pastor, chega até a pastora e pede oração. E a pastora tá ali se matando de orar. O irmão tá ali se matando de orar. O irmão tá ali comprando a briga dele. E ele tá nem aí. Ele tá incrédulo. E não há coisa pior do que a incredulidade para Jesus agir. A falta de fé, o medo, o desânimo. O que mais, igreja? Tantas coisas, né? Que atrapalham o agir de Deus. Então, elas pegaram o seu morto, seu irmão querido, colocaram lá no túmulo e colocaram a pedra. E aí, quando Jesus chega, Jesus fala o quê? Que é o versículo 39. Lê aí com voz alta aí na sua casa. Jesus fala o quê, igreja? Tirai a pedra. Jesus está mandando você e eu, nesta noite, tirar o quê? A pedra. A pedra que eu tenho orado, que eu tenho clamado, e às vezes a gente ora só por clichê que fala, né? Só por cumprir tabela, né? Sem crer, sem crer que o milagre vai acontecer.
A Bíblia também vai me falar de um certo homem que já era avançado em idade, já era velho, Zacarias. E um certo dia ele foi o quê? Sorteado para entrar no Santo dos Santos. E aí ele entrou. Ele entrou apresentando a vida de todo mundo, menos a dele. Né? Ele entrou clamando, orando, apresentando o sacrifício. E quando ele se depara, ele toma um susto. Porque na direita do altar tinha um anjo de pé para trazer as boas novas para ele. Você vê que coisa linda? Então, quando a gente está orando, a gente tem que crer, porque quando eu dobro os meus joelhos, o céu se abre. Quando eu me curvo para falar com Deus, o céu já está rasgado e Deus já está trazendo resposta. Eu tenho que crer nisso. Mas quando eu oro só para tirar o peso da consciência, quando eu faço algo só para não ficar depois me acusando, sabe? Ou as outras pessoas, ou eu mesmo, né? Ou o acusador, né? Porque a gente tem esse medinho, né? Ah, mas se eu não orar, se eu não for na igreja, já vão falar que eu tô desviada, que eu tô faltando. Ah, se eu não orar, depois a minha família vai dizer que eu não oro mais. Ah, mas se eu também não orar, depois eu vou ficar com a consciência pesada. E glória a Deus por isso, né? Que a gente às vezes fica com a consciência pesada e tem que ficar mesmo. Porque tem que orar e orar com fé. E aí Jesus fala assim: olha, tira a pedra. A pedra que vocês colocaram agora se vira e tira a pedra. Porque se vocês crerem, se vocês crescem em mim, se vocês tivessem fé, vocês tinham colocado ele lá, mas não tinham colocado a pedra. Porque essa pedra está impedindo a luz do sol de entrar e trazer vida. Essa pedra está impedindo o som que eu vou soprar para trazer vida. Essa pedra está impedindo a claridade trazer vida. É por isso que ele está morto. Porque só tem treva. Porque imagina, né? Tudo fechado lá. Então, às vezes, nós fazemos isso. Nós pegamos os nossos sonhos, nossos planos, nossos problemas, ponhamos tudo no saco, jogamos lá na escuridão. E deixamos lá. Mas a gente esquece que o sopro do Espírito Santo é que traz vida. E vida em abundância. A gente esquece que a luz da palavra é que traz vida, que traz força, que traz vigor. Mas a pedra está onde? A pedra está lá. A gente limpa a casa, mas não mexe na minha pedra, não mexe na pedra, deixa a pedra aí. A gente arruma tudo, mas não mexe na pedra, deixa a pedra aí. Porque a minha pedra já virou a minha estimação. Eu conheço as pessoas que, se elas não tiver a pedra, elas não têm o que falar. Elas não têm o que conversar. Porque a pedra virou o ponto central da vida dela. Ela tem que deixar a pedra. E aí Jesus chega e olha para um e olha para outro e fala assim: agora você se vira. Porque eu não vou tirar a pedra. A pedra é você que tem que tirar. A pedra sou eu que tenho que tirar. E às vezes nós estamos falando o quê? Pedindo para o outro tirar a nossa pedra. A pedra que está impedindo o som de trazer vida. A pedra que está impedindo a palavra de vida entrar. A pedra que está impedindo, né, o sopro do Espírito Santo entrar. A pedra. Acho que eu já ouvi alguma coisa assim. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Glória a Deus, igreja. Amém, Jesus? Levanta tua mão, toma posse do milagre. E aí Jesus poderia ter falado assim: não, eu vou tirar a pedra. Porque se Jesus quisesse, ele tinha tirado a pedra. Tinha ou não tinha, igreja? Se ele tivesse falado assim: pedra, saia daí. Pedra, role para a esquerda, role para a direita. Ele tinha feito isso. Porque o que é mais fácil? Tirar a pedra ou ressuscitar o morto? Hum? Qual é mais fácil? Não é verdade? É como Jesus falou para o paralítico, né? Qual é a mais fácil? Mandar ele levante e ande, pegue sua cama, né? Pegue sua cruz, levante e ande e vai-se embora daqui, pare de se lastimar. Ou diga, os teus pecados estão perdoados. E aí Jesus fala para elas, ó, suas bonitas, vão lá, suas lindas de bonitas, vão lá, põe toda a sua força e tire a pedra. E depois não se preocupe mais, porque as demais coisas eu vou fazer.
Isso é Jesus falando para nós nessa noite. Aí um olhou para a outra e falou assim: e agora? A pedra que nós coloquemos era muito pesada. Será que nós vamos ter força para tirar essa pedra? E aí chamou todo mundo, porque é assim, né? Isso aqui me traz à memória a oração. Porque quando a gente está com fé, que quer vencer, vamos juntar todo mundo, vamos orar. E a união faz a força. E elas conseguiram rolar a pedra, você acredita? Ponharam toda a força de vontade, ponharam toda a fé. E diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Diga louvado, engrandecido seja o nosso Deus, que fez os céus e a terra e está aqui hoje comigo e com você. Elas conseguiram tirar a pedra. Será que a gente vai conseguir tirar a pedra, igreja? Depois que elas tiraram a pedra, elas ficaram só olhando, falando assim: Jesus falou que depois, né, ele ia fazer o milagre. Será que ele vai fazer? Porque a gente conseguiu tirar a pedra. Mas Jesus só quer que você tire a pedra. Que você abra mão da sua pedrinha de estimação. E aí Jesus pega e fala assim, ó, vou ler para você. Lá no versículo 43. Qual foi o som? O som. O som que trouxe vida a um morto depois de 4 dias. Um som extraordinário que trouxe vida a algo que não tinha mais o que solução. Para você ver, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: só não tem jeito para a morte, que até para a morte, igreja, diga glória a Deus, amém, Jesus. Que até para a morte tem jeito. Tem. Porque se nós morrermos com Jesus, nós vamos para a glória. Amém? E aí, ó, o som que trouxe vida, e vida em abundância, diz assim, ó: clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora! Imagina aquela voz entrando assim dentro daquele túmulo, abalando as estruturas. Imagina, igreja. Chega, me arrepia. Jesus gritando: Lázaro, venha para fora! E hoje Jesus está falando para mim e para você: Gisele, venha para fora! Esse é o som. Esse é o som que traz vida. Esse é o som que os anjos escutam e digam: Santo, 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 Santo. E de repente, aquelas que estavam todas ansiosas, porque o pastor e a pastora falou que é para mim jejuar 7 dias. Hoje é o 7º dia. Será que vai acontecer? Tomara. Tô super ansiosa. A minha parte eu já fiz. Menina, jejuei. Quase que eu morro de tanto jejuar. Quando eu vi a comida, já queria entregar o jejum de última hora. Mas eu venci, glória a Deus. Venci, fiz o propósito e hoje é o 7º dia e Deus vai me dar vitória. E elas estavam super animadas para ver o resultado, ansiosa, aquela mistura de ansiedade com felicidade, com desespero, com agonia, com tudo. Quase que o coração sai pela boca. Mas diga amém, Jesus. E aí, de repente, elas vê aquela múmia, porque era uma múmia na igreja, ele estava envolto de pano, né? E aí Jesus fala assim, ó, para você entender. Lá no finalzinho do 44. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Você vê que tudo que elas fizeram, amarrar, colocar a pedra, elas tiveram que pôr a sua mãozinha, usar suas perninhas, usar sua força e lá tirar. Porque assim como a pedra que elas tiveram colocado, Jesus fala: agora vai lá e desamarra tudo que vocês têm amarrado. Vai lá e deixa os olhos dele enxergar a ação do Espírito Santo. Vai lá.
Vai lá e para de impedir a ação dos pés que querem caminhar e muitas vezes você fala assim: ah, não, mas não vai, você é muito novo, você é muito nova, você não sabe. Vai lá e para de impedir a ação das mãos. Vai lá e para de impedir a ação dos pés que querem chegar mais longe, que querem caminhar. Vai lá. Ou até mesmo ele está falando, vai lá e pede perdão. Vai lá e se reconcilia. Vai lá e dá um abraço. Porque os braços estavam o quê, igreja? Amarrados. Vai lá, desamarra os braços. Deixa eu usar os teus braços. Deixa eu usar as tuas mãos. Deixa eu usar a tua boca. Diga glória a Deus por isso. Então a gente vê aqui muita ação humana, muita ação carnal, né? Muito atrapalhando, sabe? A obra de Deus, o agir de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Porque essa história conta a história de uma família que perdeu um ente querido. E às vezes nós não perdemos o nosso ente querido. Diga glória a Deus por isso, que ele está vivinho da Silva, né? Mas a gente está impedindo de outras maneiras o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E se eles não ouvirem o som de Deus, que muitas vezes somos nós mesmos que estamos atrapalhando eles de ouvir, como será isso? Eu não quero nem pensar. Mas nesta noite, eu quero te lembrar que ele já nasceu, que ele já viveu e que ele já morreu por mim e por você. Ele carregou uma cruz pesada. E ele, assim como Lázaro, ressuscitou. Então, o que é de impossível para mim e para você? Porque o que temos que fazer, fazemos depressa. O que é que temos que fazer? Fazemos depressa. Repita para você aí na sua casa: o que eu tenho que fazer, que eu faça depressa. A atitude que eu tenho que tomar, que eu tome logo depressa. Para me ver os meus mortos de dentro da minha casa sendo ressuscitados pela palavra de Deus, pelo poder do agir do Espírito Santo. Que eu não venha mais me tardar amarrando os meus mortos, os meus problemas, os meus sonhos, impedindo do Senhor agir. Mas o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, vamos fazer depressa para ver os nossos mortos terem vidas. Porque muitos são os que estão em casa, que vão à igreja, que leem a Bíblia, mas só estão a casca. Só está a múmia, né? Ali, só a carcaça. Está morto, não tem vida. Mas o que temos que fazer, façamos depressa. Porque o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. E tem até um louvor, né, que fala assim: ó morte, aonde está o teu agrilhão? Tem um louvor e tem uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro agora se é um salmo, é uma passagem, que fala: ó morte, onde está o teu poder, onde está o teu agrilhão? O rei ressuscitou e ele vive. Então, igreja, não vamos impedir mais o Espírito Santo de agir, nem na nossa vida, nem na nossa casa, nem na vida dos nossos. Não vamos mais colocar pedra impedindo que a luz entrar. Não vamos mais colocar uma pedra impedindo o quê? Do som de entrar. Não. Diga glória a Deus por isso. Hoje é o quê? O decreto final da gente andar com as nossas pedrinhas de estimação. Não toca na minha pedra. Hoje você vai abrir mão das suas pedras. Hoje eu vou abrir mão das minhas pedras, lançar essas pedras fora. Hoje nós vamos desatar os nossos defuntos e vamos deixar eles agir, eles ver. Porque talvez o seu defunto não seja o quê? Uma pessoa, mas é um sonho, algo que você carrega, algo que você deseja. Uma oração não respondida, pode ser? Mas lembrando que ele ressuscitou. E eu desejo do fundo do meu coração
Que o Espírito Santo tenha falado com você nessa noite. Amém? E nessa fé, vamos selar essa palavra. Não de morte, mas de vida. Glória a Deus. Com a nossa Santa Ceia. Porque outrora também, Jesus sentado a uma mesa, cheio de alegria, falou: este é o meu corpo que eu dou em favor de vós. E este é o meu sangue também que eu dou em favor de vós. Senhor, é nesta fé que, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e consagramos esses dois elementos, Pai. Consagra, Pai, em nome de Jesus, essa bolachinha, que não seja mais uma bolachinha, mas que seja a tua carne, Senhor. Que seja a tua carne que venha nos alimentar, que venha nos fortalecer, e que nós venhamos ter força, que nós venhamos ter fé, que a partir desse dia, deste momento, meu Pai, nós venhamos remover as pedras da nossa vida, que ao comer, meu Pai, da tua carne, nós vamos ter força e ter fé para remover e para desatar tudo aquilo que nós mesmos, com a nossa mão, com a nossa fé, nós temos amarrado, nós temos colocado pedra, Senhor. Consagra, meu Pai, esse suco, que não é mais um suco, mas é o teu sangue a partir de agora, porque nós consagramos e apresentamos ao Senhor, meu Deus. Essa pessoa que está com a água, que não é mais uma água, mas é o teu sangue, o puro sangue do Cordeiro, legítimo. Oh, glória, aleluia, Jesus. Consagra, Senhor. E quando nós comermos, Pai, nós venhamos ser fortalecidos, que as vendas dos nossos olhos venham cair por terra, que toda pedra, que toda atadura, tudo aquilo, Pai, que impede o Senhor de agir na minha casa, na minha vida e na minha família, assim como na vida dos meus irmãos, venha cair por terra. Pode comer com fé, coma com fé, em nome de Jesus. Amém? Da mesma forma, participe do cálice, dando glória a Deus. Amém, Jesus? Essa Igreja Viva foi a nossa quinta-feira de vitória. Nós fazemos parte, eu faço parte, do Tropa de Elite de Jesus. E eu te convido para estar conosco. Abaixo vai ter um link. Venha participar. Eu quero te ver na próxima quinta-feira conosco. Que Deus te abençoe e fique na Shalom do Eterno. Amém?